Temos aqui uma excelente questão da SPSEC 2017 que é de estática. Nessa questão, o camarada está dizendo que AB é uma haste rígida, ela tem 4 metros de comprimento, né? Ela pesa 20 newtons e ela está apoiada nessa parede de tal modo que essa altura H, que é fornecida aqui, meu amigo, essa altura vale 1,5 raiz de 3. A questão deu que esse ângulo é 30 graus, portanto você facilmente percebe que esse aqui é 60. E aí, para essa escada não escorregar, mesmo que não tenha atrito, como é que ela não escorrega? É porque o camarada amarrou uma corda, né? Um fio, um barbante daqui para cá. E a questão está exatamente querendo saber quanto é a tração nesse barbante. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a colocação de forças nessa escada agora. Veja como é que vai ficar a colocação de forças, tá? Bom, como a escada está apoiada aqui no solo, eu coloquei então essa reação normal, né? N1. Temos uma tração aqui, porque temos um fio, né? Esse fio está tracionado, vai puxar essa extremidade, temos aqui uma tração, né? No ponto médio dessa barra, né? Está o centro de massa dela, né? Vai coincidir com o centro de gravidade, né? Então, aqui no ponto médio dela, eu estou colocando a força-peso. Então, veja que esse ponto aqui, ó, eu vou chamá-lo de ponto M. Esse ponto M é o ponto médio do segmento AB. Então, se AB mede 4, né? A metade dele, professor, MB. Então, a metade dele, MB, vale 2, ó. Além disso, como essa escada está apoiada aqui nessa quina, né? Temos que ter, então, professor, uma outra normal bem aqui em cima, que eu vou, então, chamar de N2. Essa normal, né? Como o próprio nome sugere, ela é perpendicular aqui, ó. A normal, bem ali assim, ó. Renato, cara, então o que a gente pode ver aqui, ó, nessa nossa análise? Primeira coisa que eu vou fazer, amigos, é o equilíbrio dos momentos, né? Eu posso dizer que a soma dos momentos no sentido horário é igual à soma dos momentos no sentido anti-horário em relação a qualquer ponto que eu queira. Eu vou fazer o equilíbrio dos momentos, ó, em relação a esse ponto B. Então, a normal N1 e essa tração já passam em cima daquele ponto, portanto, o momento delas em relação àquele ponto é nulo. Nós teremos apenas quem, professor? O momento do peso em relação ao ponto B e o momento dessa normal N2 em relação a esse ponto, né? MP, o momento do peso, que vai ser no sentido horário, vai ter que ter o mesmo módulo de quem, Renato? Do momento da normal N2, ó. Em relação ao parafuso vermelho, N2 produz um momento anti-horário. Renato, como é que eu calculo o momento do peso? É o peso vezes a distância. Que distância? A distância da linha de ação do peso até o parafuso, até o ponto vermelho. A linha de ação do peso é só você prolongar a força-peso. Eu preciso saber a distância dessa linha até o ponto vermelho. Amigo, se eu tenho a linha e se eu tenho o ponto vermelho, a distância dessa reta até esse ponto é aquela distância medida, né, perpendicularmente. Ó. A distância desse ponto até essa reta é essa distância. Então, o momento da força-peso, professor, vai ficar o peso vezes essa distância x, né? Ó. Vai ser igual ao momento da normal. O momento da normal vai ser a normal vezes a distância. Que distância? A distância da linha de ação da normal até esse parafuso. Ora, mas a distância da linha de ação da normal até o parafuso, ó, já é essa distância BC. Renato, como é que eu vou achar essa distância BC? Bom, eu já sei quanto é a altura, né, do triângulo retângulo e BC é a hipotenusa. Então vamos aqui para os cálculos auxiliares. Olha, eu vou dizer que naquele triângulo retângulo, o seno de 60 graus é o cateto oposto, né, que é H, dividido pela hipotenusa, que é BC. O seno de 60 graus, ele é raiz de 3 sobre 2, porque é tabelado. Aquela altura H já foi dada na questão que vale 1,5 raiz de 3. Ó. BC vale 3 metros. E como é que tu vai descobrir essa distância x?
M não é o ponto médio de AB? Porque M, ó, é onde está o centro de massa. O cara disse na questão que AB mede 4. Quanto é que é a metade de 4? 2. Ah, então se esse ponto M é o ponto médio, a metade de 4 é 2, professor. Então se essa distância aqui vale 2, a projeção dela aqui embaixo, que é o x, vale quanto? É só tu fazer 2 cosseno de 60. O peso vale 20 newtons. Ele deu na questão. O x vale 1 metro. N2 eu não sei quanto vale. E BC é 3, ó. Então eu já sei quanto vale aquela normal, né? N2. Vai dar o que, professor? Vai dar 20 sobre 3, né? Newtons. Então nós já descobrimos essa normal bem aqui assim, olha. Aí, cara, eu quero descobrir essa tração, né? Eu ainda posso escrever o equilíbrio das forças na vertical e o equilíbrio das forças na horizontal, que eu ainda não escrevi, né? Aquela normal N2 tem duas componentes, N2Y e N2X. Se você olhar na direção horizontal, nós só temos duas forças. A tração para cá e a componente N2X para lá. Então, se essa barra está em equilíbrio na horizontal, a tração tem que empatar com o N2X. Mas, Renato Brito, N2X vai ser o quê? O vermelho não é 60? O complemento do vermelho é o azul. Então, o azul tem que ser 30 graus também, ó. Cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 é tabelado. E isso é raiz de 3 sobre 2. Então, a resposta dela acaba dando, então, a letra C, 10 raiz de 3 sobre 3.